Fala aí, galera, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Neylor Lacorte Borges, né? Eu sou professor aqui do Múltiplos, né? Estou apresentando essa aula através da TV Múltiplos. Infelizmente a gente não está podendo ter contato agora, né? Eu com vocês, mas sinto falta disso, né? Mas quero dizer que estamos no mesmo objetivo, né? No mesmo foco, né? E o meu objetivo principal é ajudar vocês a alcançarem os objetivos de vocês. Bom, essa aula de hoje a gente vai falar, né, e rever alguns conceitos que nós trabalhamos, né, nas aulas 1, 2 e 3. Né? A gente vai trabalhar alguns conceitos relacionados à diversidade biológica. Né? Como que os organismos alcançaram tal diversidade? Né? Como que existe essa gama e essa vasta diversidade animal, vegetal? Como que os organismos chegaram a tal nível de complexidade? Né? Isso tudo é explicado através de um mecanismo chamado de especiação. Tá? Que é a formação de novas espécies. O livro de vocês, ele percorre algumas ideias e a primeira parte do livro ele fala sobre a jararaquilhoa, né? Que é a Botorus insulares. É uma espécie bem típica, né? Ela é somente encontrada na ilha de Queimada, né? No Queimada Grande, lá no litoral de São Paulo. É uma espécie bem peculiar. Peculiar porque ela apresenta hábitos diferentes das outras jararacas, né? Ela tem hábitos arborícolas, ela tem indivíduos, todos os indivíduos eles apresentam testículos, né, e ovários, e ela é uma espécie, né, que ela apresenta características diferentes exatamente pela sua questão comportamental, né? Como que esse organismo, né, desenvolveu tais adaptações, né, a tal ponto de apresentar tais características tão próprias, né, e conjecturando, né, em algum momento, né, essa espécie ela teria chegado, né, a essa ilha, né, talvez, né, conjecturando aqui por transporte, né, de humanos, né, ou, né, em algum ponto remoto, né, da história não existia essa barreira geográfica, né, que impede, que de certa forma impediu, né, o contato dessa espécie com as demais, né, espécies aqui. Então, de alguma maneira, não existia esse contato, né, conjecturando aqui, e a partir daí essa espécie ela foi isolada. Tá? Os mecanismos de mutações, né, as mutações são alterações aleatórias e elas teriam ocorrido, né, nesses indivíduos. E a partir daí, isso proporcionou a formação dessa espécie nova, né, dessa espécie com tais características, né, diferentes das demais espécies de jararacas. Isso tudo, né, essas primeiras informações vão ser totalmente importantes para os slides 3 e 4, que aí a gente vai conseguir, né, identificar e rever, né, refletir sobre as características desse organismo aqui. Como que as espécies, né, apresentam características tão próprias, né, em dados ambientes, né, em respostas aos ambientes. Como que essa espécie teria desenvolvido características tão próprias, diferentes das demais espécies de jararaca. Tudo isso a gente vai ver nos slides 3 e 4. Bom, esse slide, né, ele foi montado de uma forma proposital porque a gente revê algumas ideias de espécie. O que é espécie? A gente trabalhou isso na aula 2, né, se eu não me engano. Espécies, uma definição bem precisa, ela diz, são indivíduos semelhantes com capacidade real de cruzamento, e o cruzamento de espécies, tá, de indivíduos da mesma espécie, tem que resultar em descendentes férteis. Tá? Então, espécie é isso, o indivíduo ele cruza com outro indivíduo, a partir daí gera um descendente fértil. Tá? Eu tenho aqui alguns exemplos, né, típicos de cruzamentos de espécies diferentes. Tá? O primeiro caso aqui eu tenho o cavalo, né, ou a égua com o jumento e a jumenta. Eu tenho, nesse caso, a égua com o jumento gera burro, né, ou a mula. O cavalo com a jumenta gera um indivíduo chamado de bardoto. O importante é ressaltar que nesses cruzamentos aqui, né, eu tenho descendentes, gera-se descendente, só que contudo esses descendentes eles são inférteis. Tá? Esse mecanismo é muito importante para a gente identificar que a formação de novas espécies não está relacionado com cruzamentos de espécies diferentes. A formação de novas espécies está relacionado com o que a gente chama
de mutações, tá? O que a gente vai ver aqui. Mas olha só, voltando, aqui na internet, em livros, né, a gente consegue observar, né, que existem vários tipos de cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. Então, olha só, a gente tem aqui também um caso típico, zebra e cavalo, né, gera um organismo chamado de híbrido, né? Por mais que as espécies diferentes cruzem entre si, tá? Pode ocorrer esse caso, né, de cruzar entre si, não geram descendentes. E se gerar o descendente, ele é infértil. Então, isso é muito importante para a gente entender, né? Poxa, a gente poderia pensar assim, formou aquela espécie nova, então cruza uma espécie daqui com outra espécie daqui e gera uma espécie nova. Não é assim que ocorre, tá? O mecanismo de formação de novas espécies não é, né? Isso aqui é um slide importantíssimo para a gente entender que o mecanismo de formação de novas espécies não está relacionado com o cruzamento de espécies diferentes, mas sim com a variabilidade genética, tá? Mutações, seleção natural e a partir daí progressões para a formação de novas espécies. É o que a gente consegue observar exatamente nesse slide aqui, ó. A variabilidade e formação de novas espécies não está relacionado com o cruzamento de espécies diferentes, mas sim com mutações. O que são mutações? Mutações são alterações. Tá? Alterações no código genético. Essas alterações elas podem ser vantajosas, desvantajosas ou neutras. Tá? O passo mais importante das mutações é que ela vai gerar o que a gente chama de variabilidade. Né? A gente tem lá uma prole, né? E por mais que esses indivíduos tenham nascidos no mesmo dia, sejam irmãos, né, do mesmo pai, mesma mãe, contudo eles têm uma variabilidade, ou seja, uma carga genética diferente. Aqui a gente tem um caso muito típico, olha só, a gente tem aqui vários jacarezinhos, né, e a gente tem um albino, né, de coloração branca. Na verdade, todos aqui têm diferenças genéticas. Contudo, esse teve uma diferença na questão da plumagem, tá? Isso daqui, de fato, é uma mutação desvantajosa, porque são organismos predadores. Se você está num ambiente, né, que você necessita tá camuflado, né, automaticamente você tem uma desvantagem para a captura da presa. Então, é isso que acontece aqui. Esse indivíduo aqui, na natureza, ele não vai ter, na verdade, ele vai ter desvantagem em relação aos outros organismos. E a partir daí existe um mecanismo chamado de seleção natural que ele atua sobre a variabilidade genética. A seleção natural diz o seguinte: somente os organismos bem adaptados, né, que apresentarem características vantajosas vão sobreviver. Os que apresentarem características desvantajosas vão ser eliminados. É o caso dessa situação que eu mostrei para vocês. Como esses organismos aqui apresentam uma plumagem característica do ambiente, né, aqui a gente consegue observar isso, né, e como eles apresentam uma plumagem característica do ambiente, eles vão conseguir capturar suas presas, sobreviver. Esse daqui, o branco, né, o albino, ele teve uma mutação dita desvantajosa. E a partir daí ele vai ter uma dificuldade maior para capturar suas presas, né? Ou uma dificuldade gigantesca para isso. E isso vai acabar selecionando. Então, a seleção natural, ela interrompe a vida, né, entre aspas, desse organismo. Esse organismo ele é, de certa forma, eliminado, porque ele tem características desvantajosas. Ou seja, a seleção natural, ela atua eliminando os indivíduos que apresentarem características desvantajosas, e só os que apresentarem características vantajosas vão ser os indivíduos que eles vão se sobressair, né, e dissipar a sua prole. Existem dois mecanismos principais, né, responsáveis pela explicação da formação das espécies. Bom, nesses slides anteriores, né, a gente recapitulando essas partes aqui, a gente voltando, né, nessa primeira parte, a gente observou, né, que essa espécie, né, tudo agora faz sentido. Essa espécie teria sofrido as mutações, né, variabilidade genética, a seleção natural atuou e a partir daí ela tem características vantajosas e ela se sobressaiu no ambiente. Perfeito aqui. Explicando, né, que ela não teria, né, a formação e a origem daquela espécie não teria sido por cruzamento entre outras espécies de cobra. Não, foi pelo mecanismo de mutação, variabilidade genética, seleção natural, indivíduos bem adaptados ao ambiente. Tudo isso a gente recapitulou e mostrou através dessa explicação.
Agora, existem dois mecanismos principais, né, que se ramificam dentro da especiação, que são os dois tipos de especiação que a gente trabalha para explicar, né, como os organismos teriam apresentado, né, essa formação, como que os indivíduos, né, apresentam tal variabilidade. Então, existem dois mecanismos principais, né, que dois mecanismos de especiação, que é a especiação simpátrica e a especiação dita alopátrica. Tá? Elas têm uma diferença no seu eixo, né, e de explicabilidade também. O que acontece? No processo de especiação alopátrica, é um processo no qual a gente tem necessariamente o aparecimento de uma barreira física, né, uma barreira geográfica. Vamos supor que a gente tem uma população de onças, tá? E a partir daí, né, aparece uma cadeia de montanhas, né, é criado a partir daí, sei lá, um rio, né, desviou e a partir daí você tem a divisão, né, dessa dada população, né, de onças, né, que eu estou dando um exemplo aqui, e a partir daí você tem mutações que ocorrem de um lado, as mutações são ditas aleatórias, né, as mutações que ocorrem de um lado são totalmente diferentes das que ocorrem do outro lado. Tá? E a partir daí isso contribui para a formação de novas espécies. É lógico que eu não estou falando aqui de anos, né? Eu estou falando de centenas de anos. Né? O processo evolutivo ele é baseado em centenas de anos. Então, a partir daí eu tenho mutações de uma maneira, né, que ocorrem num eixo, que são totalmente diferentes das mutações que ocorrem no outro eixo. Tá? E a partir daí essas espécies elas vão se diferenciando tanto anatomicamente, né, morfologicamente, por aí vai, e a partir daí você tem a formação de espécies diferentes. Necessariamente, no processo de especiação alopátrica, a gente tem que ter uma barreira física, ou seja, uma barreira geográfica que vai interromper o fluxo gênico entre essas duas populações. No processo de especiação simpátrica, é um tipo de especiação que é mais difícil de ocorrer. Não quer dizer que ela não ocorra, tá? Mas ela é mais difícil de ocorrer porque não existe a formação de uma barreira física, tá? Os indivíduos eles estão no mesmo ambiente, tá? Eles estão no mesmo ambiente e a partir daí por algum mecanismo, né? Alguma talvez deslocação, né? Eles não têm contato. Se não tem contato, as mutações que ocorrem num dado grupo são diferentes das que ocorrem no outro grupo. E a partir daí não tem troca de genes, ou seja, troca de informações genéticas, e isso caminha para a formação de uma espécie aqui e outra espécie aqui. Então, duas coisas principais que eu quero que vocês gravem. No processo de especiação simpátrica, os organismos estão no mesmo ambiente, numa mesma comunidade. Por algum motivo, talvez distância, né? Eles não cruzam entre si. Esse tipo de especiação a gente estuda mais na genética. Na especiação alopátrica, os indivíduos eles estão no mesmo ambiente a priori e a partir daí eles são separados por uma barreira física, tá? Um isolamento físico acaba impedindo, tá, o fluxo gênico, que é o processo primordial para a formação de novas espécies. Se você não tem fluxo gênico, você não tem troca de informações genéticas. E a partir daí você contribui para a formação de uma espécie num eixo e a formação de outra espécie num outro eixo, tá? Essa barreira física, eu disse aqui, né, barreira geográfica pode ser de vários tipos. Eu disse aqui rio, cadeia de montanhas, né, oceano, né, o desvio de curso de rio, né, tudo isso contribui, né, para a interrupção, né, e divisão dos grupos e formação de novas espécies, né, isso no decorrer de tempo, tá? Aí aqui, olha só, a especiação, né? Então a gente chega nessa parte no qual a especiação nada mais é do que o processo de formação de novas espécies. Existem dois tipos de especiação, a alopátrica, tá? Que tem isolamento geográfico, necessariamente tem que existir, e a simpátrica é sem isolamento geográfico, né? No mesmo ambiente. A especiação alopátrica, olha só, existe uma dada comunidade, ela é dividida, como eu havia dito antes, em duas populações, não tem fluxo gênico, ou seja, não tem troca de informações genéticas aqui. As mutações que ocorrem na população 2 são diferentes das que ocorrem na população 1, e isso contribui para a formação de novas espécies, né, no decorrer de um tempo, né, disso. Existe um tempo oportuno para isso, e a partir daí, tá, aqui a gente consegue mostrar de uma forma mais específica. Olha só, a gente tem a especiação, tá? A gente tem aqui o aparecimento de uma barreira física, separa as duas populações,
A partir daí, as mutações que ocorrem de um lado são diferentes das outras mutações, tá? As mutações são ditas aleatórias, então as mutações que ocorrem de um lado, né, numa dada população, são totalmente diferentes das que ocorrem do outro lado, tá? As mutações ocorrem e a partir daí, galera, olha só que interessante, mesmo que essa barreira física, né, suponhamos que essa barreira física ela regrida, tá? Ocorra a partir de uma regressão da barreira física. E agora as duas populações têm contato, só que contudo, agora elas já são espécies totalmente diferentes, tá? Então, por mais que agora a barreira física ela regrida, agora a gente tem espécies diferentes. E o que acontece aqui? Se esses indivíduos cruzarem entre si, ou não vai gerar descendente, e se gerar algum descendente, esse descendente ele tem que ser infértil, tá? Então aqui, né, mostra e exemplifica tudo aquilo que a gente viu no slide 2, né, e no slide 3. Então, aqui, galera, a gente consegue entender, né, todos esses mecanismos, né? O passo principal é o isolamento geográfico. A partir daí a gente tem os mecanismos de mutação. A mutação ela gera o que a gente chama de variabilidade genética. A seleção natural ela atua sobre a variabilidade genética e a partir daí a gente tem os indivíduos, né, a formação de indivíduos, né, e formação de novas espécies totalmente bem adaptadas ao ambiente que as circulam. Bom, a gente termina essa primeira parte, né? Aguardo vocês na segunda parte da aula daqui a pouquinho. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Tamo junto aí.